O experimento do sono. Um experimento realizado na década de 1940 por uma equipe de pesquisadores russos visava investigar a necessidade do sono para os seres humanos e os possíveis efeitos da sua privação. Para isso, eles confinaram 5 pessoas em uma câmara fechada e monitoraram seu comportamento através de escotilhas e microfones. Utilizando um gás tóxico em doses controladas, eles mantiveram os participantes acordados. A câmara não tinha janelas, camas, apenas alguns livros, água corrente, banheiro e alimentos. Nos primeiros 5 dias, os participantes permaneceram relativamente calmos. Eles eram prisioneiros da Segunda Guerra Mundial e a promessa de libertação era o que os impedia de cometer suicídio. O acordo era que seriam libertados se resistissem a 1 mês sem dormir. Durante esses dias, eles conversaram entre si sobre suas experiências de guerra, e todas as conversas foram registradas pelos microfones. No 9º dia do experimento, ocorreu uma mudança assustadora. Um dos prisioneiros entrou em surto, correndo freneticamente pela câmara e gritando o mais alto que podia. Esse episódio durou mais de 3 horas, e segundo relatos, resultou no rompimento das cordas vocais do prisioneiro. O que alarmou ainda mais os cientistas foi o fato de que, durante o surto, os outros 4 prisioneiros não apresentaram nenhuma alteração comportamental significativa. Eles pareciam se desconectar mentalmente do episódio, apenas sussurrando coisas para o microfone. Alguns dias depois, um segundo prisioneiro também surtou, exibindo comportamentos semelhantes de gritos e histeria. Os demais prisioneiros, que permaneceram imunes ao surto, passaram a cobrir as escotilhas de vidro da câmara com páginas dos livros disponíveis. Antes de colocar as páginas nas janelas, eles as cobriam com suas próprias fezes, como se estivessem tentando bloquear completamente a visão de dentro da câmara. Após a cobertura das janelas com as páginas sujas, os gritos cessaram. Isso intrigou bastante os pesquisadores, pois os sussurros no microfone também pararam. Após um período de silêncio nos microfones, os pesquisadores decidiram entrar na câmara para verificar se havia algum participante morto. Informaram aos prisioneiros que aqueles que colaborassem seriam imediatamente libertados. Esse foi o 15º dia do experimento. Um sussurro assustador confirmou que os microfones ainda estavam funcionando. Um dos prisioneiros teria dito: "Não queremos mais sair." Diante dessa afirmação, os pesquisadores rapidamente comunicaram os militares, responsáveis pelos experimentos secretos, e o experimento foi encerrado. Era chegada a hora de entrar na câmara. No mesmo dia 15 do experimento do sono, os militares invadiram a câmara e ficaram estarrecidos com a visão que tiveram. 4 dos prisioneiros ainda resistiam a 15 dias sem dormir. A visão era assustadora, pois não tinham noção de como aquelas pessoas poderiam ainda estar vivas e raciocinando. O estado físico era aterrorizante. Após a entrada na câmara, os militares, além da visão infernal, sentiram os efeitos do gás que contaminava o ambiente. O coro de 4 prisioneiros disparou a gritar o mais alto que podiam. Ao lado, a suposta foto de um dos prisioneiros daquele experimento. Repare que a aparência é assustadora, conforme relatado pelos militares que invadiram a câmara. Enquanto os militares gritavam de pavor, os prisioneiros gritavam pedindo que voltassem a injetar gás na câmara. Eles gritavam ainda por clemência para que não os tirasse dali e que pudessem viver ali dentro inalando o gás tóxico que os deixava sem sono. A conclusão do pouco tempo de pesquisa teria sido escrita ao Comando Militar Secreto Russo. Dizia que os prisioneiros teriam entrado em paranoia pois ao dormir as lembranças traumáticas da guerra os acompanhavam. Quando estavam dentro da câmara, sem sono, podiam viver eternamente sem os pesadelos recorrentes dos assassinatos e mutilações que vivenciaram e praticaram durante o combate. Não há provas deste experimento do sono, apenas algumas fotos e relatos atribuídos a ele. Silhueta negra. Era uma noite sombria, permeada por uma densa neblina que abraçava a pequena cidade. A escuridão envolvia cada rua e cada casa,
como se uma presença malévola pairasse sobre a pacata comunidade. Nessa noite macabra, uma criança inocente, cujo nome não será pronunciado, encontrava-se na casa de seu avô, inconsciente dos terrores que a aguardavam. Enquanto dormia no antigo sofá da sala, um pressentimento sinistro invadiu o seu subconsciente. Seus olhos se abriram repentinamente, encontrando a negritude da noite. Uma sensação gélida percorreu sua espinha quando seus olhos se fixaram em algo perturbador, a silhueta negra de um homem sentado no sofá, próximo aos seus pés. A escuridão ocultava o rosto daquela figura sombria, deixando apenas uma aura de mistério e perigo. Não havia características visíveis, apenas a silhueta de um homem, careca e de força imponente. O olhar fixo do vulto pousou sobre a criança, como se estivesse sondando sua alma indefesa. Um arrepio horripilante percorreu todo o corpo da criança, enquanto sua mente lutava para compreender aquela aparição maligna. Um medo a consumia, fazendo com que seus lábios trêmulos gritassem desesperadamente por sua mãe, esperando encontrar segurança em sua presença. O chamado ecoou pelas paredes, atravessando o silêncio sufocante da noite. Sua mãe, despertada pelo apelo desesperado de sua criança, correu para a sala. Mas ao testemunhar a aflição da pequena, sua expressão se tornou indiferente, cega para a realidade terrível que se desenrolava diante dos olhos de seu filho. Ela balbuciou palavras tranquilizadoras, convencida de que tudo não passava de um sonho infantil. No entanto, a criança sabia a verdade. Ela sabia que aquele encontro sinistro não fora fruto de sua imaginação, mas sim uma terrível manifestação do desconhecido. A escuridão havia ganhado forma, um ser sobrenatural que brincava com as mentes inocentes, aguardando pacientemente o momento para desencadear sua maldade indescritível. O tempo passou, mas a criança nunca conseguiu apagar da memória aqueles olhos sombrios, fixados em sua alma como uma marca indelével. Desde então, a escuridão sempre a cercava, como se a presença malévola a seguisse, observando-a nas sombras mais obscuras. Mesmo hoje, quando a noite cai e a escuridão se torna avassaladora, a criança, agora adulta, sente um arrepio na espinha. Ela sabe que o mal nunca dorme e que a silhueta negra, aquela figura sinistra que uma vez aterrorizou sua infância, ainda pode surgir a qualquer momento, buscando uma vingança macabra. Eu me encontro agora na escuridão sufocante de uma floresta enigmática. O vento uiva entre as árvores, sussurrando segredos obscuros enquanto avanço cautelosamente, cada passo ecoando como um tambor ensurdecedor em meus ouvidos. À medida que avanço, a vegetação se torna densa, quase impossível de penetrar. Os galhos retorcidos se estendem em minha direção, como mãos demoníacas tentando me arrastar para um abismo de desespero. O ar se torna mais pesado, impregnado de uma presença maligna que paira no ar, aguardando o momento certo para se revelar. De repente, um arrepio gélido percorre minha espinha enquanto noto uma figura sinistra emergindo das sombras. É a mesma silhueta negra que assombrou uma criança naquela fatídica noite. Ela surge diante de mim, emanando uma aura de puro mal. Seus olhos se fixam em mim, penetrando minha alma como lâminas afiadas. Eu tento recuar, mas algo me prende, uma força invisível que me mantém à mercê desse ser maligno. Meu coração acelera, minha respiração se torna ofegante, enquanto a figura avança lentamente em minha direção, um sorriso perverso se formando onde seu rosto deveria estar. Meus pensamentos se tornam turvos, envolvidos por uma escuridão inescapável. Eu me debato em uma luta desesperada contra a influência malévola que ameaça consumir minha mente. Mas a silhueta negra é implacável, envolvendo-me em uma teia de terror e desespero. Gritos ecoam pela floresta, misturando-se com o choro de minha alma atormentada. A cada momento, a escuridão se intensifica, devorando a luz que resta em meu coração. A esperança parece fugaz, uma chama fraca prestes a ser apagada. Enquanto luto contra essa presença sombria, uma voz sussurra em meus ouvidos, uma voz carregada de uma maldade inominável.
Ela me conta histórias macabras, revela segredos ocultos e prenuncia um destino cruel que me aguarda. Eu me encontro à beira da loucura, enredado em um pesadelo sem fim. E assim, caros ouvintes, encerro essa narrativa aterrorizante, sabendo que o mal está ao nosso redor, espreitando nas sombras mais sombrias. O medo é real e se manifesta de formas que não podemos compreender. Portanto, protejam-se, permaneçam vigilantes. Tenebroso. Meu nome é Ana, e essa história arrepiante aconteceu comigo há alguns anos, quando eu morava em uma pequena cidade no interior do Brasil. Era uma noite de verão, quente e abafada, e eu decidi dar uma volta de bicicleta para refrescar um pouco. Uma jovem de 23 anos na época, e essa história arrepiante aconteceu comigo há exatos 5 anos, quando eu morava em uma pequena cidade chamada São Miguel, localizada no interior do Brasil. Era uma noite de verão escaldante, com o ar abafado e um céu estrelado que parecia derreter de tanto calor. Eu estava cansado de passar o dia inteiro dentro de casa, então decidi dar uma volta de bicicleta para refrescar um pouco e aproveitar a brisa suave da noite. Saí da minha casa modesta, localizada em uma rua tranquila, e peguei minha bicicleta que estava encostada no quintal. Era uma bicicleta antiga, de cor azul desbotado, mas ainda estava em boas condições para me levar em uma pequena aventura. Vestindo um short jeans e uma blusa leve, coloquei meu capacete e pedalei pela estrada vazia, aproveitando a sensação de liberdade e a brisa suave que acariciava meu rosto. Enquanto percorria as ruas calmas e iluminadas pelos postes de luz amarelada, observei as casas com suas janelas fechadas, provavelmente abrigando famílias que tentavam se refrescar do calor sufocante. A pequena cidade parecia adormecida naquela noite quente, com apenas alguns ruídos distantes ecoando pelo ar. Eu queria aproveitar o silêncio e a paz daquele momento para me desconectar um pouco do mundo. Foi então que, enquanto pedalava por uma rua arborizada e pouco movimentada, notei uma trilha estreita que parecia adentrar uma área florestal. Intrigada, decidi explorar um pouco e ver para onde aquela trilha me levaria. Afinal, eu sempre gostei de aventuras e a ideia de desbravar um caminho desconhecido despertou minha curiosidade. Com cuidado, manobrei minha bicicleta para entrar na trilha, deixando para trás a luz dos postes e adentrando na escuridão da mata. À medida que avançava, a vegetação ficava mais densa e o ar mais úmido, criando um ambiente quase místico. O cheiro da terra molhada e das folhas úmidas invadiam minhas narinas, enquanto os sons da natureza substituíam os ruídos da cidade. Em meio ao silêncio da floresta, senti uma sensação estranha de que algo estava errado, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Meus instintos me diziam para voltar, que aquele lugar não era seguro, mas a minha curiosidade teimava em me empurrar para frente. Eu resisti ao medo e decidi continuar pedalando, na esperança de encontrar algo extraordinário ou uma vista deslumbrante no final do caminho. O barulho das folhas secas sob meus pneus era o único som que ecoava pelo local sombrio. O luar que se infiltrava entre as copas das árvores criava formas curiosas de som. Eu pedalava pela estrada vazia, aproveitando a brisa suave, quando notei uma trilha estreita que parecia adentrar uma área florestal. Curiosa, decidi explorar um pouco e ver para onde aquela trilha levaria. Eu adentrei na floresta, sentindo uma sensação estranha de que algo estava errado, mas ignorei esse pressentimento e continuei pedalando. Eu pedalava pela estrada vazia, aproveitando a brisa suave que acariciava minha pele suada. O sol já começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e avermelhados. Foi quando, em meio àquela paisagem serena, meus olhos foram atraídos para uma trilha estreita que se entrelaçava entre as árvores, adentrando uma área florestal sombria. A curiosidade tomou conta de mim naquele instante. Era como se a trilha tivesse um convite silencioso, convidando-me a desvendar seus segredos ocultos.
Eu sabia que não deveria me aventurar naquela floresta desconhecida, mas algo dentro de mim insistia em explorar o desconhecido. Embora uma sensação estranha e incômoda me alertasse de que algo estava errado, decidi ignorar esse pressentimento. Empolgada com a perspectiva de uma pequena aventura, decidi seguir em frente. Larguei o guidão da bicicleta e adentrei na floresta, deixando para trás a segurança e a familiaridade da estrada. Conforme avançava pela trilha estreita, a luz do sol diminuía gradualmente, dando lugar a uma penumbra misteriosa. O chão irregular e coberto de folhas secas emitia sons abafados a cada pedalada, e o cheiro terroso impregnava o ar. Uma sensação opressora começou a se instalar ao meu redor, como se a própria floresta estivesse me envolvendo em seus braços sombrios. À medida que me afastava da civilização, os ruídos urbanos desapareciam, substituídos pelos sons da natureza. O gorjeio dos pássaros foi substituído por um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Uma brisa fria passou por mim, arrepiando minha pele e deixando um gosto metálico de medo em minha boca. Minha mente começou a pregar peças, projetando sombras assustadoras e criando figuras grotescas entre as árvores. A sensação de estar sendo observada tornou-se ainda mais intensa, como se olhos invisíveis estivessem me seguindo a cada movimento. Meus músculos ficaram tensos, e meu coração começou a bater descompassadamente. Entretanto, eu continuei pedalando, determinada a descobrir o que se escondia além daquelas árvores. Minha curiosidade beirava a imprudência, mas eu estava completamente envolvida em um sentimento de fascínio e mistério. A cada curva, a cada clareira, a floresta parecia ganhar vida própria, sussurrando segredos inaudíveis e lançando sombras sinistras ao meu redor. Então, em um momento de silêncio absoluto, um sussurro baixo e ininteligível ecoou pela mata. Foi como se o próprio ar ao meu redor ganhasse voz, sussurrando palavras desconhecidas em meus ouvidos. Meus sentidos. Conforme eu avançava, a trilha se tornava cada vez mais escura e densa, e eu comecei a me sentir desconfortável. O barulho das folhas sob meus pneus era o único som que ecoava pelo local silencioso. Em certo momento, senti como se estivesse sendo observada, como se olhos invisíveis estivessem me acompanhando a cada movimento. Meu coração começou a bater mais rápido, mas eu insisti em continuar. Foi então que ouvi um som estranho vindo de algum lugar nas proximidades. Era um sussurro baixo e ininteligível, mas que enviou arrepios pela minha espinha. Parei minha bicicleta, tentando identificar a origem do som, mas não havia nada à vista. O silêncio tomou conta do local novamente, e o medo começou a se instalar dentro de mim. Decidi voltar para casa imediatamente, mas ao me virar, deparei-me com uma figura sombria parada no meio do caminho. Era alta e esguia, com os olhos brilhantes fixados em mim. O pânico me dominou e todas as minhas forças desapareceram. Minhas pernas pareciam pesadas como chumbo e eu não conseguia me mover. A figura começou a se aproximar lentamente, e eu podia sentir seu olhar penetrante. A cada passo que ela dava, meu medo aumentava. Finalmente, quando estava quase ao meu alcance, consegui recuperar o controle do meu corpo e corri o mais rápido que pude. Eu podia ouvir os passos pesados atrás de mim, e o som da respiração ofegante ecoava nos meus ouvidos. Eu finalmente consegui sair da floresta e cheguei em casa ofegante e assustada. Tranquei todas as portas e janelas, tremendo de medo do que poderia ter me seguido. Passei a noite em claro, ouvindo cada pequeno ruído, com medo de que aquela figura voltasse. Até hoje, eu não sei o que eu encontrei naquela floresta. Foi uma experiência aterrorizante que me assombra até hoje. Acredito que seja melhor deixar essas trilhas escuras e desconhecidas inexploradas, porque algumas coisas devem permanecer no reino das sombras. O viajante.
Havia um viajante do tempo chamado Jonathan, que possuía uma habilidade única de percorrer diferentes épocas da história. Em uma noite, após uma série de saltos temporais, Jonathan decidiu relaxar e parou em um modesto motel em uma pequena cidade do interior. Exausto de suas viagens, Jonathan decidiu tomar um momento para relaxar e descontrair antes de embarcar em sua próxima aventura. Ele entrou no bar do motel e, como de costume, pediu uma bebida forte para ajudar a esquecer as tensões da viagem. Enquanto conversava com os frequentadores locais, Jonathan começou a se sentir confortável e relaxado, mergulhando cada vez mais na conversa animada. No entanto, conforme a noite avançava, a bebida começou a afetar sua mente, turvando suas lembranças e diminuindo sua capacidade de discernir entre a realidade e a ilusão temporal. Em meio ao nevoeiro etílico, ele sentiu uma inexplicável sensação de perda, como se algo importante tivesse escapado de suas mãos. Jonathan começou a ter flashes de memória do futuro, vislumbres de eventos que ainda estavam por vir. E então, a verdade arrepiante o atingiu como um soco no estômago. Ele havia perdido o nascimento de seu primeiro filho. O momento mais precioso e sagrado de sua vida, aquele que ele havia guardado ansiosamente por anos, escapou enquanto ele se embriagava naquele motel obscuro. Uma onda de angústia e desespero tomou conta de Jonathan. Ele sabia que não podia mudar o passado, nem voltar no tempo para presenciar o nascimento de seu filho novamente. A bebida que ele achava que o ajudaria a relaxar acabou se tornando um instrumento cruel que lhe roubou um momento irrecuperável. A partir daquele dia, Jonathan jurou nunca mais se perder em distrações ou cair em tentações que poderiam custar-lhe momentos preciosos. Ele continuou suas viagens pelo tempo, mas com uma nova consciência do valor de cada momento presente. A história de Jonathan serve como um lembrete a todos nós sobre a importância de aproveitar as oportunidades e valorizar cada instante de nossas vidas. Pois, às vezes, em um momento de descuido, podemos perder algo tão valioso que nunca poderá ser recuperado.